Peninha, a gente estava falando de navegações, né? O nosso querido amigo norueguês disse que navegavam muito antes de qualquer coisa e chegou no nosso grupo um link, né, de cada vez mais provas, né, agora sim consolidadas, de que antes de Columbus, os vikings estiveram pela América, né, visitando os povos que aqui habitavam, né? O que tem de profundidade disso e o que não tem. Porque quem já olhou a série Vikings, tá? A primeira cena de Vikings, o primeiro capítulo de Vikings, aliás, a primeira, segunda, depois se perde, porque se perdeu, na verdade, na minha visão, mas não interessa. Mas a primeira cena, Arthur, não sei se você já viu essa série, é um gênio deles lá, um ser superior, que tá dizendo que tem terra depois daquela água lá. E aí ele cria um barco à vela, a vela pega a velocidade e eles vão pro desconhecido. Daqui a pouco eles estão na Inglaterra. E o que tem na Inglaterra, Arthur? Aqui vai um puta de um spoiler, azar. Tem um convento. E eles entram no convento, Arthur, os vikings, e destroçam o convento. Eles não conseguem pensar, não passa na cabeça deles de que pode ter um povo amigável. Eles chegam lá como são pessoas diferentes e eles destroem freira. Tipo assim, sabe? Atravessa na frente. Né? De tão cruéis que eles eram. Não, e muito loucos, né? Porque os vikings, eles entravam no espírito que é o espírito berserker. Eu não sei se tem uma tradução para essa palavra, mas o berserker é uma coisa meio, tipo, uma raiva e provocada por substâncias alucinógenas a respeito do primeiro ou do segundo episódio que a gente gravou. Por isso aqui. que a gente não usa drogas aqui nesse podcast, videocast. A gente não usa pra gente não ficar assim desse jeito. Mas, qual é a probabilidade de 3 pessoas que nem nós não usarmos drogas se isso fosse da KTO? Na sua probabilidade de... Eu diria que 1 em 3. Pagaria pouco. Pagaria pouco. Ainda mais se a gente ampliar essa coisa droga, né? Se a gente ampliar na medicamento. Chegar no café, na Coca-Cola, no açúcar, no álcool. Mas assim, o Peninha traz a KTO aqui, porque esse é o quadro da KTO, eu acho interessante isso aí. A probabilidade, então, Peninha, de serem os vikings os primeiros aqui, ela é de 100%? Não, a probabilidade de serem os primeiros, daí já muda tudo. Agora, a probabilidade deles não terem vindo é nenhuma. Lembra quando eu falei dos dinossauros e falei daquela vez que eu estava na Feira do Livro de Frankfurt e foi lançado o livro do cara que pela primeira vez disse que os dinossauros tinham sido exterminados por um asteroide? Um monte de gente riu na cara do cara e o próprio Ivan Piano Machado, o dono da LPM, que estava comigo, disse, pelo amor de Deus. E quando eu contei essa história, eu disse, quando eu comecei a estudar assim, intensamente história, ler com 10, 12, 11 anos de idade, inclusive por causa de Kon-Tiki e Aku-Aku, né? Eu comecei a ler várias teses de que os vikings tinham chegado na América. E os grandes estudiosos torciam o nariz da forma mais ridícula. Eu não quero dizer com isso que não existam teorias da conspirações patéticas, tipo eram os deuses astronautas, que a gente poderia falar muito sobre isso num outro episódio. É um livro que mudou a minha vida também, em 1973, saiu no Brasil, aliás, pela mesma editora Melhoramentos, Erich von Däniken, eram os deuses astronautas, que é uma coisa ridícula, patética, né? Óbvio que não era um astronauta, pode existir ETs e vida fora da Terra, óbvio, provavelmente existe, mas assim, o cara criar toda aquela teoria de que as pirâmides, os maias, os incas, todos tomaram contato com civilizações extraterrestres e que os seus templos e deuses eram astronautas, é uma ideia genial para ficar milionário como ele ficou, mas é patético cientificamente, né? Então essas teorias de conspiração, assim, tipo chip na vacina, elas têm um lado desprezível, repugnante, porque elas disfarçam as verdadeiras, aspas, conspirações. E aí a verdadeira, aspas, conspiração é que é óbvio que os vikings vieram para a América, óbvio. E desde 1970 está provado. E esse lugar que foi encontrado por um casal de arqueólogos caminhando lá, Larson Meadows chama o lugar. É lá, vê aí, confere o lugar, Los On Meadows, acho que é L-A-U-X On Meadows, que é um lugar na Nova Escócia, que é esse, que é o primeiro... Isso. Né? Lança Meadows. Eu já tentei ir lá, tá?
É quase impossível ir lá. Não é quase impossível, inclusive, aspas, é facílimo ir lá. Basta ter dinheiro. Porque é muito longe lá no Canadá, não tem nada perto. Então, tu tem que voar até lá, sei lá, umas últimas cidades, e aí é difícil chegar lá. Eu queria muito ir lá. E por que a gente está falando dessa história hoje? Por que o Jornal Nacional de ontem, dia 21 de outubro de 2021, deu essa notícia? É uma notícia velha. Esse lugar já foi encontrado desde 1970 e desde 1979, 80, já está comprovado que ele é viking e que os vikings vieram. Mas por que essa história voltou? Não sei se vocês viram e me acompanharam isso. É que um pesquisador descobriu uma árvore cortada ali e, ao estudar os anéis daquela árvore, ele conseguiu decidir exatamente o ano em que ela tinha sido cortada, por um machado viking, porque o jeito que ela foi cortada é por um machado de metal, e por um machado de metal com a cunha viking, só feito por eles, e os indígenas não tinham. E como no ano de 989 teve uma explosão solar que fez com que as plantas do planeta Terra inteira absorvessem uma quantidade muito maior de carbono 14 do que absorvem todos os dias, todo o tempo, todo ano, e o carbono 14 que é incorporado pelos seres vivos, especialmente os vegetais, e aí fica nas fibras vegetais, e você pode usar para medir a passagem do tempo. É a descoberta que mudou toda a história da arqueologia, é o carbono 14. Quando tem explosões solares, as plantas adquirem uma quantidade muito maior de carbono 14. Então, tinha um anel muito maior ali, tá? E nesse anel só podia ser dessa explosão solar do ano de 989. E aí ele foi contando quantos anéis tinha até chegar no último anel. E aí significa que essa árvore foi derrubada no ano de 1021, há exatos 1000 anos atrás, redondo, 1021. A árvore foi derrubada por um machado viking no ano de 1021. Cara, é a coisa mais fascinante, mais maravilhosa. Quem é que precisa de deuses astronautas? Quem é que precisa de cogumelo mágico? Já está tudo mágico na nossa frente. E isso foi feito por quê? Pela vaidade do cientista. Pode juntar com vaidade. E aí foi descoberto ontem. Ontem foi anunciado isso, em Larson Meadows, que é onde os vikings viveram por 13 anos, até serem expulsos da Vinlândia, né? A terra do vinho, a terra da uva, né? Groenlândia, a terra do gelo, aliás, a Islândia, a terra do gelo, Groenlândia, a terra do não sei o quê, Greenland, a terra verde, Groenlândia é Greenland, e aí Vinland, a terra do vinho, da uva. E eles foram expulsos pelos índios, cara, provando que os europeus só ganharam depois da chegada do Colombo por causa da guerra bacteriológica, por causa dos vírus e das doenças que trouxeram e da arma de fogo, porque o viking é o povo mais aguerrido, mais agressivo que jamais existiu. Nunca nenhum povo destruiu tanto convento, matou tanta gente, estuprou tanta criança, escravizou tanta gente quanto o viking. A palavra escravo vem de slave, porque eles escravizaram os eslavos. Eles saíram da Noruega e desceram para o rio Volga e escravizaram o russo. Eles destruíram a Inglaterra, eles destruíram a França. Nunca houve um povo mais aguerrido, mais violento, mais agressivo que os vikings. Anytime, talvez só os hunos. São comparáveis só com os hunos, do Átila e o caralho. Talvez fossem piores que os hunos, né? Eles escravizaram a Rússia no ano 800. Eles criaram a palavra escravo, slave, né? E aí, mesmo assim, foram expulsos pelos índios do Canadá, pelos nativos do Canadá. Claro, eles eram poucos, aquele assentamento nunca cresceu, porque tu sabe a história, né? Começa com Érico Vermelho, só podia ser colorado e comunista, vermelho. Érico Vermelho era uma pessoa horrível, verdade, e foi expulsa da comunidade e mandado viver na Groenlândia. E aí o filho dele, o Leif Erikson, né? Acho que era filho, o Leif Erikson, um gurizinho pequeno, ou que conheceu,
As sagas estão escritas, os livros existem, nunca saíram em português que eu saiba. São 2 sagas vikings, as chamadas sagas escandinavas, que toda criança e todo o habitante da Noruega, da Suécia e da Dinamarca tem que ler desde pequeno. E são livros maravilhosos, eu li em inglês. A primeira é a saga do Éric o Vermelho, e a segunda é a saga do Leif Erikson, Leilef Erikson, que é o cara que comandou essa expedição, um cara que existiu, um cara verdadeiro, e que escreveu essas sagas. Chegaram onde hoje é o Canadá, se instalaram, encontraram a uva e vinhas. É, isso aí.